breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço oceano, livres serão de pecar e de toda a tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe aqui. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Amém, igreja? Bem alegre as palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, se pôr de pé, aleluia. Está sentado o servo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você viu o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Ele vai fazer uma oração. Maravilha, né? Ele vai fazer uma oração pela irmã Leonina. Vamos te orar, irmão. Para o Espírito de Jesus, para os irmãos. Amém. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, não é? E incluindo a irmã Eudina, tantos outros que estão, não é? São muitos. Aleluia, Deus. A sobrinha da irmã Thaís, né? Saiu hoje. Saiu hoje, graças a Deus. Mais uma bênção, não é? Mais uma bênção. Vamos orar. Já pedindo também a Deus que a sua boa palavra, Graças a Deus. nesta noite, nos prepara a cada momento a mais. E a palavra não tem fim. Jesus é maravilhoso. Sempre tem algo a mais para que possamos Aleluia, aprender Deus. e dedicar nela, nessa palavra. Vamos orar, mas apresento já a irmã Eudina, não é? Ela ligou e
está no hospital, está fazendo teste, é isso? É mais um retorno, né? Não, sério. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, na glória, em primeiro lugar, Senhor, a tua palavra, que venha, meu Deus, Pai, em cada momento a mais, nos, Senhor, glória, a glorificar, Senhor, nos abrir a nossa mente, para ver, Senhor, na glória, venha, meu Deus, Pai, ser a tua palavra cada vez mais iluminada em nossas mentes, meu Senhor da glória, ó poder da tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó Deus, para sempre, apresentando também os enfermos, os problemáticos, Senhor da glória, com a tua misericórdia, meu Deus, o meu filho, a nossa família, na virtude da tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor para sempre. Já vamos, irmãos. Já esse trabalho é tão bom. Hoje eu trouxe um resumo da matéria do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que fica facílimo para que todos compreendam. Amém. Fica muito fácil. E nós vamos, nesta noite, fazer os comentários em Apocalipse, comentário em Apocalipse e também algumas partes do livro do profeta Daniel, que é para nós. As revelações são para nós. As interpretações hoje é para nós. A maneira de interpretar a palavra hoje é para todos os que têm aquela responsabilidade com a palavra da salvação. Ensina muito, nos exorta muito a palavra. Quase não se vê tanto pregar os livros de Daniel. Não sei, acho que é alguma coisa, não sei o que acontece. Talvez a pessoa não se interessa muito, mas o tempo tempo que a palavra já foi revelada, ela está sendo revelada. O livro de Daniel já está sendo revelado. Antes de distribuir, eu quero dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada em Daniel 12, 9. Ver o que diz a palavra de Deus. E nós devemos atentar bem para isso. Por quê? Por causa do tempo. Aleluia. Atenção plena de Deus para conosco. E essa atenção, nós não podemos negligenciá-la ela. Precisamos sentirmos honrados com essa plena atenção que Deus dá para nós, dá para mim, para você e para nós. Daniel capítulo 9, capítulo 12, verso 9 e 10. Encontraram? E ele diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão tudo. Se nós olharmos numa escala de época, Jesus nasceu no meio do tempo do fim. Do tempo de Adão pecou até o nascimento de Cristo, o mundo estava indo para o meio. Está compreendendo? Por quê? Nós temos, irmãos e irmãs, bastante relatos bíblicos sobre a criação da Nova Jerusalém. Quando Jesus nasceu, foi no ano 4000.
depois do pecado de Adão. Aí entrou e lançou no meio dos milênios. Estamos chegando quase no terceiro milênio. Aí o tempo começou a derivar-se para o fim, depois do nascimento de Cristo para cá. E nós estamos no próximo terceiro milênio, que é o milênio de paz, mas depois do terceiro milênio entra a criação da nova Jerusalém no quarto milênio, do oitavo milênio. Por que oitavo? Quatro da época de Adão até o pecado de Adão, até o nascimento de Cristo, com mais 3, são 7. E a criação do Novo Jerusalém, ela se dá no oitavo. Tá? Nós não temos a data, o dia exato, não. Mas temos as informações assim. Por isso que o profeta está referindo. Essas palavras estão fechadas até o tempo do fim. Depois ele expressa aí João, no capítulo 10, 22 de João, do Apocalipse, João disse assim, o anjo dizendo a João, não seles mais as palavras, notais, desse livro. Aí expressa, porque o tempo está próximo. Aí o que nos desperta a isto? A presença do Espírito Santo com abundância, é o único avivamento dentro da realidade que desperta os salvos cada momento a mais. E mais interessa os salvos saberem sobre a salvação, a doutrina salvífica, o ensinamento. Os profetas eram dedicados. Quando Daniel escreveu esse livro, ele já estava mais ou menos com 84 anos para mais. E isto demonstra que a minha atividade estava sempre. Hoje, para nós, do dia de Pentecostes para cá, o selo contido no livro do profeta Daniel, ele foi tirado. O véu foi tirado das nossas mentes. E agora nos desperta o ensinamento para nós e para outras pessoas, com muita honra que estamos compreendendo a interpretação dos profetas, testemunhando que nós também somos profetas de Deus. Por isso que é bom você entender. E é toda a parte importante, mas o irmão distribui aí para os irmãos sobre a interpretação do capítulo 2. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, e onde que nós estamos. Mas esta ilustração, ela é tão fácil de se compreender, que é possível qualquer pessoa compreender. Só a pessoa crê, somente ela crê. Sobre a interpretação do reino, a estátua do rei, ao sonho que o rei teve. Se as irmãs quiserem. O que foi lido foi Daniel 12, 9 e 10. Sobre isso. Tem dois, tem mais alguém, não é? Interessante, não é, irmão Flávio? Muito fácil. Parece que o livro é desprezado, mas não. Ele é acatado e aconselhado. Você, nós temos que interpretar corretamente. Pregar para os irmãos, que nós já tivemos um comentário sobre Daniel, mas a interpretação ilustrada, irmãos, ela nos ajuda muito, a menos que as pessoas não queiram mesmo aprender, mas é necessário que damos testemunho de sábios, testemunhos de os sábios entenderão. Interessante. O ímpio não entenderá, mas os sábios entenderão tudo concernente a essa palavra. Agora vamos analisando. Creio que os irmãos pegados estão até olhando, não é?
império Leopardo aqui, grego, enquanto no Apocalipse. Ele e o Alexandre o Grande aqui da Grécia, né? Os dois. Sim. Essa quatro divisões aqui. Isso. Praticamente o mesmo reino. É o mesmo império. Depois, vocês irmãos daqui a pouco vem, eu vou trazer a interpretação do capítulo 7. No livro do profeta Daniel, referendo um monstro com 10 chifres. E hoje está mais fácil de nós compreender isso. Isso aí, irmão, é isso mesmo. Porque agora eu pergunto à igreja, por qual motivo esses impérios são tão cheios de ostentação a criar leis? Porque quando se fala nesses impérios, está referindo sobre a instituição de leis e a finalidade dela. Tem algumas partes que traz a mistura de uma mudança de lei tão bem feita que a pessoa, se ela não reparar bem, ela não vai entender e nem questionar. Quem sabe o significado da palavra domingo? Ninguém. Então, veja bem, é uma mudança feita pelo quarto animal, o quarto império. Os papados. Eu tenho a listagem lá, não trouxe hoje, mas a palavra, ninguém sabe o que significa domingo, sabe? Não. A palavra domingo foi criada pelo Império Romano. Pode avaliar que na Bíblia não tem essa palavra domingo. Foi criada pelo Império Romano, instituída como dia especial de adorar o Deus Sol. Compreenderam ou não? Existe Deus Sol? Não. Existe, mas um Deus idólatra. Não existe, na verdade, mas existe a figura. Ou então a adoração monoteísta. A monoteísta é feitiçaria. Mono adoram algo como Deus. Ou adora água como Deus, ou ar como Deus. Além deles ter aquela adoração politeísta, que é a adoração de adorar tudo quanto é tipo de deuses, aí aparece essa adoração monoteísta, adoração plenamente pagã. Pode trazer, tá calor. Adoração plenamente pagã e distribuída com outros deuses, outras coisas. Até que sobre isso, vamos dar uma olhada aqui no livro de Daniel ainda, sobre isso que eu estou falando. Não fala que é o Deus Sol, quase ninguém, mas muitas pessoas sabem, porque não existe o segundo em lugar de primeiro. Qual é o dia do primeiro da semana? Todos nós sabemos que domingo é o primeiro dia da semana e pronto. E não tem esse destaque de domingo. Quer dizer, domingo domini. Vem do latim, e a palavra foi interpretada é o dia que eles tiram para adorar o sol. O dia que eles tiram para prestar adoração ao sol. E agora Cristo vai descartar isso, que ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias para adoração. Não é isso? Na lei tinha um dia mais específico, que era o sábado. Não só para adorar, mas também para descansar. Trazendo para o Novo Testamento, o Senhor expressa bem conhecido o texto: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos descansarei. Está falando do sábado. Tempo de descanso completo. Mas um sábado milenar.
quem está em Cristo está no descanso. A palavra sábado significa descanso em quem? Pronto. Aí, Cristo ele trouxe uma maneira favorável para que nós possamos cumprir as suas regras, as suas palavras, favoravelmente. Só que ele não entender que às vezes complica, mas é bem simplificada as palavras do Senhor da glória para conosco. Às vezes quem complica somos nós, é uma realidade. Mas antes nós darmos uma olhada nesse esboço, vamos para Daniel 7:25. Livro do profeta Daniel. Daniel, as irmãs já sabem o que significa a palavra, não sabe? Quem sabe? Está naquele esboço sobre Daniel, Deus revela o profundo e escondido. Está a interpretação lá. Daniel significa juízo de Deus. Então, a Bíblia, irmãos, é para ser estudada com compromisso. Compromisso de dedicação. Dedicação ao Senhor nosso Deus. Quem encontrou, pode ler, irmão, um dos irmãos. E para nós, irmão Gerson. 7:25. Capítulo 7, versículo 25, do livro do profeta Daniel. Profetizar palavras contra os Altíssimos, e discriminar os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos da lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos de metade de um tempo. Isso. Esse tempo em que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos, que é um tempo é um ano, tempos, 3 anos, metade de um tempo, metade é 6 meses, dá 3 anos e meio, mais 3 anos e meio dá exatamente 7 anos. O tempo, tempos e metade de um tempo, é anos. A linguagem está falando assim, anos. Né? E ele proferirá em mudar os tempos e as leis. Quase toda pessoa conhece que o mês de janeiro é o mês que eles mudaram, é o calendário gregoriano. Foi mudado pelo Papa Gregório, como o primeiro do ano. É uma pirraça contra o próprio Deus. É um insulto contra o próprio Deus. No calendário bíblico, Jesus mesmo demonstra que o primeiro mês do ano, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Nissan ou Abib, que é abril. E isso é tão correto que, antes de mudança, hoje, por que o segundo domingo é dia das mães? Quem sabe? Por que o mês de maio é conhecido como mês de Maria? Os irmãos compreenderam como nós temos que estar sempre aprendendo? Tudo não é por acaso, tudo tem um fundamento. Tem o Corpus Christi, né? Tem alguns que são invenção, né? Mas o mês de maio é conhecido como mês de Maria nos catecismos, e também aí já entra no calendário hebraico, porque quando a mulher dava à luz, um homem, menino, ela ficava 33 dias fora do templo, e depois entrava em comunhão com a fase social. E a época em que Maria ficou fora do templo foi no mês de maio. E quem bem sabe disso é o Império Romano. Ele só coloca o mês de maio como Maria, mas coloca o nascimento de Jesus quando?
no dia da inauguração da grande prostituta do Império Romano. E o dia também da inauguração do fundador de Roma, chamado Rômulo e Remo, eram dois irmãos. Veja como a heresia ela é tão pesada, tão bem feita, se nós não descobrirmos, fica nisso. Então, o nascimento de Cristo, que é no mês de abril, olha que confusão. Eles colocam maio como mês de Maria, está no capítulo 12 de Levítico, primeiro, que nos explica muito bem quando uma mulher dava à luz um homem, como eu já disse, ela ficava 33 dias fora do templo. E o Mi ficava um mês e mais dias. E foi aquele tempo, irmão Thaís, esse mês de maio, que Maria ficou ainda no cumprimento segundo a lei, e não tem nada a ver com fevereiro. Se ele nasceu em dezembro, ou em dezembro, dia 25 de dezembro, seria janeiro. Agora, quem conhece a história sabe que o dia 25 de dezembro foi uma dessas cumprimento dessa profecia dita pelo profeta Daniel. Houve mudança de leis. Quem sabe o que significa a palavra Roma? Roma significa amor invertido. Sabia, irmão? Amor invertido. Roma significa amor invertido. Se escrever Roma de trás para frente, dá amor. Sabia? Você vai escrever ou vai ler a palavra Roma de trás para frente, refere o quê? Descobriu, não, Sandra? Sabe por que nós estou comentando, e é preciso, hoje, irmãos, nós estamos numa inversão de valor muito grande, e o pior é que entre muitos crentes, pensa que muitos crentes estão querendo ler a Bíblia e só querem revelar. E coisas que você vai conferir não dá certo com a Bíblia. Verdade. Então a Bíblia quase é bíblico, ou é Bíblia? Eu não vou. É Bíblia? É coisa fria. Veja bem, onde está o aquecimento? E é por esse motivo que a pessoa deixa a Bíblia e começa a sentir. Deus me falou, Deus me mostrou. Você vai olhar na Bíblia, não está assim. É uma doutrina chamada neopentecostal e misticismo. Mistura um pouco da Bíblia e um pouco com o quê? Com a emoção. Por isso você tem que examinar a Bíblia e o Espírito de Deus dá discernimento pleno sobre a palavra dele. É o que nos cura, é a palavra. Agora, por muita emoção, que tem pessoas que ela não respeita a Bíblia. Ela pretende repetir várias palavras ou usar vários tipos de gritaria, como a gente sabe alguns, do que executar a palavra para beneficiar uma pessoa para um preparo melhor sobre a vinda de Cristo, o Senhor da glória. Quando você torce a Bíblia, ou distorce para a sua própria condenação, a palavra está diz em 1 Pedro, 2 Pedro 3 em diante. Então é perigoso, por isso que nós temos que encarar, aprender a palavra com compromisso a ela, a essa palavra. Como o irmão deu, houve essa mudança de calendário, houve mudança sobre o nascimento de Cristo. E sobre a morte de Cristo também, diz que ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou no sábado. Olha, no calendário hebraico, 72 horas não condiz, só condiz na metade da semana. Se você for fazer as contas, não dá 3 dias. Não dá.
Mudou também a época da morte de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus fez tudo dentro das Escrituras e ele morreu de acordo com Daniel profetizou. Daniel profetizou o dia que seria a morte de Cristo. Agora você pega um catecismo romano, para o povo ele diz que foi sexta, mas no catecismo romano ensina assim, ó, quarta-feira de trevas, está lá no catecismo romano. Está no catecismo romano, quarta-feira de trevas, porque quando Jesus estava na cruz, houve trevas, do meio-dia às 3 da tarde, mas uma quarta, porque a meio-dia, a metade da semana, profetizada por Daniel. Pode ver que essas mudanças, como dizem os comentaristas, essas mudanças estão tão bem feitas que não é possível um reparo. E a maior parte recebe Cristo, mas esses costumes pagãos ainda continuam. Porque são leis, são decretos, e os presidentes, quando vão estabelecer leis, eles vão lá e se dobram diante do Papa. Sim ou não? Agora, isso traz o quê? O cristão que não examina a palavra, não tem como ele não usar vários costumes romanos, vários costumes pagãos, objetos como intermediarismo. Não tem, na graça só tem um intermediário, quem é? Cristo. E não tem mais. Então você não recebe bênção através de objetos, porque é uma indulgência não, como se chama? Que o Império Romano criou. Os irmãos conhecem. Tem a indulgência, que era dar uma quantia de dinheiro para a construção de Roma e para receber a salvação. Isso foi quebrado na época de Lutero, assim por diante. E tem também o uso de objetos como intermediarismo, que é também idioma. Como se chama? Amuletos. Amuletos é você. Olha, eu recebi uma vez que trabalhei na escola. Repete a coelho, Tudo, pedaço de papel, pedaço de pano, vassoura, é bala, é papel, é pano, é tudo. E na igreja de muitos crentes também tem isso. Agora a bênção vem para esse copo, e desse copo passa para mim. Cristo não vale nada. E vale o intermediário. As bênçãos vêm tudo para esse objeto. E esse objeto transmite para mim. Mas isso aqui não é um ser que funciona, isso aqui é objeto. Por que objeto? Porque não transmite som, é unanimado. Foi feito por alguém. E foi feito por um ser humano, por alguém humano. Então, o rebaixamento por falta de conhecimento na palavra é grave, é muito perigoso. Por quê? São de origem do romanismo e da legião da boa vontade, que é a doutrina do espiritismo, causada implantada por Alcírio Zaru, já falecido, e ligado ao Império Romano, a equibanda e todo tipo de feitiçaria. Venha uma ligação a... Eu aceitei Jesus no começo da caminhada, até sal levar. Sal grosso. Levar o sal, de comida normal, eles oravam para colocar na comida, que aquilo ali seria. E o pior, irmãos, que muitos crentes, eles se deixam se levar. E a gente faz campanha, corre atrás, faz tudo isso. O pastor, só para um pouquinho, precisa explicar. O povo faz tudo isso para buscar a bênção. Pela fé, mas é uma fé profana. Ontem eu preguei e eu li Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e obedecer, as bênçãos te seguirão. Elas te alcançarão, não precisa correr atrás. E você abençoado será em tudo. Você vai questionar com alguns, outros não. Uns são meio humildes, eles
Mas outros dizem assim, não é pela fé. Ele usa um texto isolado, onde Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Mas sabe que o texto isolado na Bíblia, ele só serve para destruir. Porque o texto isolado é isso. Tudo é possível ao que crê. Mas o contexto do texto diz assim, João 5,14. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Então não tudo é possível ao que crer, porque seria um absurdo uma pessoa que não tem entendimento nenhum e crer no objeto e será possível ser beneficiado com isso. Quando Deus fala que a glória dele não dá Para ninguém. Isaías, parece que é 45, 7. 42, 7. A minha glória a outro não darei, e nem os meus louvores em mais escultura. E tudo isso acontece que a trombeta está prestes a tocar, ou mesmo quando a pessoa dorme em Cristo. É preciso que tenha esta visão da parte racional sobre a Bíblia Sagrada e o servir a Deus. Por quê? Servir a Deus transmite com nós mesmos meio lutas de um lado e de outro, mas transmite tranquilidade, confiança. Não é ansiedade, um remédio contra a ansiedade. É a doutrina de servir a Cristo. A ansiedade, ela traz pecado. Porque o ansioso desconfia. Desconfia de quem? Deus falou assim, mas a pessoa está ansiosa, ela quer adiantar um pouco. E quando a pessoa não posiciona naquilo que Deus falou, ela queira ou não, mas ela está ansiosa. E quem está ansioso está cometido por alguma falta. É igual a pessoa, enquanto ela não perde o medo de Deus, trocando o medo pelo respeito, ela não sai do pecado. Porque Deus é absolutamente digno de confiança. Mas quando ela não confia, automaticamente está pecando. É uma realidade nesse assunto importante. Está compreendendo o que precisamos muito de ter uma linhagem de pessoas que elas são, hoje para Deus ouvir, ela tem que subir lá no monte. É melhor obedecer do que sacrificar. É superstição, no monte, Deus ouve a pessoa no monte, ouve dentro da igreja, ouve na casa, ouve andando pelas ruas, ouve viajando, Ou até dentro da baleia. livramento em viagem, em tudo, Deus ouve a pessoa em qualquer lugar que estiver. Verdade. Ele anda dentro de nós, conosco, de uma maneira toda especial. Agora os irmãos analisam bem essas mudanças. Tudo causado por esse aqui, ó, esse quarto império. Esse quarto império já tinha causado essas mudanças. Depois nós vamos ver em Daniel, não hoje, nós vamos ver em Daniel as mudanças que tem causado, o que tem acontecido no mundo da oposição contra a palavra de Deus. Vocês entenderam aqui, não? Compreenderam? Está escrito em capítulo e versículo também, que o primeiro império tinha a cabeça de ouro. O rei Nabucodonosor teve um sonho e depois. O que aconteceu com o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel? Esqueceu. Ele esqueceu tudo. E não teve mago, adivinhador, feiticeiro, misticista, que pudesse, astrólogo, que pudesse fazer o rei, revelar o sonho do rei. Ninguém. Ele esqueceu tudo. Aí, mas o sonho era este. Não era outro, era esse sonho aqui. E Deus, na pessoa do profeta Daniel, com os seus amigos, mas
E Deus revelou a Daniel isto. Agora para nós está difícil de compreender? Não. Está, irmãos? Sabe por que eu estou insistindo uma vez e outra? Porque quando a pessoa não compreende a palavra, vem outros que não compreendem e transmite, às vezes a pessoa ela fica só simples, tem que ser simples e prudente. E às vezes ela louva o erro e acaba cometendo pecado de iniquidade. A primeiro reinado revelado sobre o rei, qual foi o reinado? O rei, qual foi o império? Nabucodonosor, Império Babilônia. Eu trouxe assim, porque essa é uma forma fácil de compreender, não é difícil não. O segundo império foi Império Medo-Persa. Medo-Persa, tudo contra Israel, que hoje é o Irã e o Iraque. Eles estavam querendo destruir Israel. Até hoje. Hoje é o Irã, melhor dizer. Os Medos e os Persas, foi esse império que ele virou Israel no fim dos 70 anos para voltar para Jerusalém. Está em 2 Crônicas 36, 20, 21, 22. O rei Ciro. O terceiro império foi o império da Grécia, que dominou 3 continentes na época. No livro no capítulo 7 de Daniel, é revelado um luz com 3 costelas, tinha aquele emblema. Depois foi mudado para o leopardo. Os emblemas, irmãos, é para identificar países. Sabia disso? Olha aqui. Depois da Grécia, Roma copiou o altar da Grécia, que era um altar politeísta. Tinha Deus de todas as maneiras. No capítulo 17, que é 20 ou 22 do livro de Atos, Paulo chegou lá na Grécia e ele viu todo tipo de deuses naquele templo. Ele estava fazendo uma pesquisa. E ele viu também escrito um Deus desconhecido com letras maiúsculas. E ele fez a definição. Em tudo vejo vós um tanto supersticiosos, que andando por vossos altares, sabia que o cristão tem que examinar tudo para que ele saiba o que está falando? E Deus de todas as maneiras. E vi também escrito, observei escrito em letras maiúsculas, a um Deus desconhecido. Aí ele fez a diferença. Esse Deus que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. É o Deus verdadeiro. Ali ele implantou 13 teses sobre o Deus verdadeiro, incluindo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Exatamente. O templo não é o lugar que agora mesmo é nós. Somos nós reunidos, mas não é aos 4 paredes. Mas naquele tempo, o Império Romano já tinha pegado uma exposição, esperado muito tempo. Mas o que nós queremos chegar à conclusão? Aqui entra o aviso ao despertamento para quê? Para a vinda. Por quê? O império passou para outro império. O Babilônio passou para os Medos, os persas. A Grécia passou para o Império Romano. Agora vamos analisar. O Império Romano vai passar para qual império? Vamos fazer esta avaliação, que nós já tivemos até essa leitura, mas vamos fazer uma revisão dela no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Abra as nossas Bíblias, ou as nossas Bíblias, e versículo principalmente 44. Daniel, capítulo 2, versículos já diretamente no assunto 44, livro do profeta Daniel. Encontrou, irmão Thaís? Pode até ler. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará ao povo, esmiuçará e consumirá
a todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Agora vocês estão compreendendo que não é difícil? Como sinal da vida de Cristo, nós estamos vivendo essa época desse império que trouxe mudança mundial, referente a muitas leis de Deus para trazer prática. Agora, esse império, que ele tem os mesmos costumes de Babilônia, esse império vai passar para quem? Outro império? Vai haver outro? Não. Para a vida de Cristo ainda vai haver um império que passará o quarto império para o quinto. Não. O quinto é Cristo. É o verdadeiro. Vocês estão compreendendo? Nos dias desses dias, o Senhor do céu se levantará um reino que não passará outro, e ele esmagará todos. Vamos ver isso no Apocalipse, capítulo 11, 15. A cumprimento da profecia do profeta Daniel, incluindo a palavra. Apocalipse. 11, versículos 15 ao 18. A sétima trombeta. É a sétima trombeta tocada depois de 7 anos. Que a trombeta toca, a sétima trombeta tocará para avisar a igreja para a subida. Mas depois de 7 anos, a sétima trombeta tocará para o despertamento das nações, inimigas de Deus. Ah, é? É. Porque Ela vai tocar primeiro para a igreja, para o arrebatamento. isto, Depois ela vai tocar de novo. isto. Quer ver a diferença? É isso aí. Antes do irmão ler aí, volta para Apocalipse 10, está bem pertinho, verso 7. 10, 7. 7, isso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas do céu. Isso. Justamente. Agora, ninguém sabe o dia do arrebatamento. Tem uma seita que já programou o dia do arrebatamento várias vezes e falhou. Quem sabe qual foi aquela seita? Foi daquela. Guilherme Miro. Isso. Guilherme Sétimo Miro. dia, né? Ah? Sétimo dia, né? Igreja do sétimo dia. Guilherme Miro, a liderança do Adventismo. Então, ele, fundador, melhor dizer, ele marcou o dia da vida de Cristo. Exatamente. Pessoas deixaram o emprego, outros não se interessaram mais em trabalhar, pararam de progresso. Chegou no dia, a igreja não foi. Ele pediu desculpa que aquela data estava errada, mas marcou outra data, também não deu certo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com um certo tipo de liderança que só tem uma voz. Como essa igreja não acabou, né? Como que essa igreja não acabou, né? Porque tem pessoas que ela não tem aquele preparo exatamente sobre isso. Não estuda, não entende a Bíblia. Não, então, veja bem. Agora, quando é que nós sabemos que Jesus está lá em Jerusalém, sobre as nuvens, na direção do Monte das Oliveiras, do Monte Sião? Quando a sétima trombeta tocar. Os livros de corações ouvirão e começarão. Não é que alguém não ouviu e eu ou a pessoa dirá para ela: olha, estou ouvindo a sétima trombeta, prepara-te. Não, a preparação é agora. Por isso que a gente tem sempre cuidado, irmãos, perdoa. Irmãos, não procure contendas, procure edificar uns aos outros. Se um irmão cair em fraqueza, não tira vantagem sobre ele, não, compadeça. Seja pessoas amigas e não oportunistas. Porque se houver esses vínculos de contenda, não o que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz que esse tipo de pessoas não ouvirão a sétima trombeta tocar, e não ouvindo, não subirão. Guarda de mágoas, ou rixas, pessoas marcadas no coração,
do passado trazer para o presente é a natureza satânica. A Bíblia fala disso em Josué 3. Aí no momento em que a 7ª trombeta tocar, o que acontecerá? O segredo Se revelará. Deus não faz nada, não sei se os irmãos querem ler no livro de Amós 3,7, que Deus está falando sobre o arrebatamento, sobre tudo que Ele vai fazer. Eles são, nós somos amigos dele, íntimos. Nós não somos só filhos de Deus, não. Nós somos filhos de Deus e amigos íntimos dele. Ele nos honra tanto que Ele não faz nada sem que primeiro nos avise. Tanto que no toque da 7ª trombeta, para os que esperam, eles não vão dizer, eu não estava esperando, não. Eles vão dizer, maravilha, bem, Senhor Jesus, já estava esperando. Glória a Deus. Filipe, Tessalonicenses, encontrou aí, irmão? Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso. 700 anos antes do nascimento de Cristo, o que aconteceu? Foi revelado. Foi revelado. Lá no Jardim do Éden, foi revelado o nascimento de Cristo. No ministério de Moisés, foi revelado que Jesus nasceria. E os que tinham a mente aberta sabiam disso, e a revelação é assim. Deus faz tudo antes. Sabe por que Ele não avisa? O ministério do anticristo. Porque para o anticristo, ele virá como? Ladrão. Surpresa. Para a igreja, ele virá como? Noivo. Não pode misturar. Prepare que o dia está sendo. Não existe isso. Deus falou com Simeão: você não vai morrer antes que veja, os seus olhos vejam o meu filho nascer, ele, o Salvador. Aleluia. Simples homens, mas era servo de Deus. Aí analisa, vamos voltar ao assunto. Então, essa trombeta tocará para despertar, ou seja, para o aviso. Não é nem despertar, é avisar que Jesus já chegou e logo a igreja subirá. Isso. E no toque da 7ª trombeta também haverá a transformação, um abrir e fechar. Todos serão Transformado, corpo incorruptível. não é arrebatado, é transformado. No livro de 1 Coríntios 15, 50 e ao 52 diz que todos serão, os que hão de subir, serão não abrir. Fechado. Então você vai entregar o currículo amanhã. Ouviu a 7ª trombeta tocar? Esqueceu. Não vai mais fazer isso. É assim que pode funcionar. Justamente isso. Amanhã eu tenho que estar às 6 horas no trabalho, dar o 7, o horário, ficou. A 7ª trombeta tocou? Seu. Não tem mais. O noivo vai casar amanhã. O casal está salvo. Ouviu a 7ª trombeta tocar? Então nada mais pensar em casar amanhã. Será literariamente e mentalmente. Transformar literária ou transformar em força. Mas analisando sobre essa questão da 7ª trombeta, aí a igreja ouvirá e subirá. Vários lugares do Novo Testamento, Tessalonicenses, em 1 Coríntios, e assim se vai. Agora, para as nações, eu dei aí para nós. 11, versículo 15 ao 18, versículos 15. Essa matéria que nós estamos fazendo, que Deus cumpre a sua palavra pelos profetas. A gente cita Daniel, mas todos os profetas têm a mesma visão. Que depois desse império que está hoje operando mundialmente, apesar que não está tão potencial como antes, mas está aí ouvindo, porque vai lastrando, unindo com a união global para uma só religião, vem desse conceito aí. Agora, quando esse reino, que já está tão preparado, hoje nós vemos que ele está preparado só união, só fala em união, em paz, em
paz, em paz. É a paz com o terrorismo, é a paz com o pagão. Ele só se dita paz com todos. É o paz da união do santificado com o profano. Essa paz. Aí Jesus está preparando para isso. Lê os versículos. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre, para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Olhem bem, agora tudo isto é ligado, se nós olharmos numa Bíblia, tem um português mais refinado, temos que é muito ruim de português. A Bíblia está certa, mas o português tem muito erro de português. Essa minha Bíblia, para o medo que eu não tenho, agora tem Bíblia em casa que diz assim, ó: o reino do mundo veio a ser do Senhor, do seu Cristo. Porque naquela época, esse quarto animal, ele vai ditar o mundo todo e vai se formar um só reino. Mas em torno desse quarto animal, o livro do profeta Daniel. Mas antes de entrar nesse comentário, vamos ver uma série que costuma ler também. Dê uma olhada para nós aí no capítulo 16 do Apocalipse. 16, 13. Deve ser isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada nesse assunto. Apocalipse. Vamos ver. Capítulo 16, perdão. É o 16, não sério? É o 16, 13, 14, 15. Pode ler. É o 13, a irmã o 13? Isso. Porque seu espírito de demônios que fazem prodígios, faz normal, os reis, e todo para os preparar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus destinos, para que não antenuem e não cedem as suas vergonhas. Os congregaram no lugar que Deus se chama Armagedon, em português, mas em grego é Armegido. Somente esse até aí. Até aí. Agora veja bem, João contempla, simplificando a palavra, na ordem desse quarto animal, saiu que 3 espíritos, esse quarto reino. 3 espíritos imundos semelhantes a espíritos. Os irmãos sabem que a palavra ela tem essa conexão com a ilustrações. A rã é o seguinte: você vai estudar sobre as qualidades da rã, a natureza da rã. A rã ela é da mesma família do sapo. E a rã é assim. Hoje não está tão calor, esse aquecimento global, mas para a rã é o tempo mais frio. Ela possui uma temperatura totalmente o contrário da natureza, que é uma declaração da religião fria
em tempo do aquecimento do Espírito Santo que está em nós. Por isso que, como viu no sentido figurado, da boca da besta, do dragão e da falso profeta, são uma conexão de falsa trindade. Mas ele viu sair três espíritos imundos semelhante a rãs. Isso é só para comparar. A rã, se a pessoa coloca a rã numa geladeira, quanto mais a geladeira vai congelando, mas ela se sente quente. Mas se você coloca no tempo frio, no tempo de calor, quanto mais o tempo esquenta, mais a rã procura lugar frescos, porque ela sente frio. Sabia, moçada? Se alguém coloca um sapo numa panela de água, já, né? E põe a água para aquecer, para esquentar. E o sapo está lá. Ele não sente o efeito da água esquentando, aquecida. Quando ele vai observar que está sendo atingido pelo calor da água, pelo queimado, ele já está morrendo. Por isso que no Apocalipse ele não é difícil de compreender, mas tem que analisar isso. Agora João viu da boca desse mesmo império para simplificar, que é essa palavra besta, os 7 montes, até deu, não está isso, lembra? Deu um esboço sobre os 7 colinas, não foi isso? Em que o império está. O irmão falava também, eu passei aquele esboço. Isso é aviso nosso. Agora, onde nós estamos? Como a irmã Célia leu, que era espírito de demônios, que promove a paz, união, fervor espiritual negativo, ou congela as religiões, que todas elas é pela fé e tem função. Mas o que a palavra diz no versículo 14? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios e vão ao encontro do quê? Nos reinos. A união global hoje, irmãos, É a ONU. a ONU está aí contra quem não existe uma. Eles vão fazer uma religião única, né? Não existe um apoio contra. É a classe mais discriminada do mundo, é o cristão. É discriminado em novelas, sabe disso? Tem até as novelas discriminando os crentes. Tem a novela chamada Sem Deus, já ouviu falar? Você tem que estar a par de tudo para saber o conteúdo completo que traz a palavra de Deus. O cristão é discriminado na condução. Ele pode estar lá examinando a palavra, ninguém olha assim, mesmo que não sei nada. Todo lugar, então, glória a Deus por isso. A gente não deseja a perdição dos ímpios, mas a nossa confirmação, até os nossos inimigos testemunham que somos servos de Deus. Mesmo na tendência de odiar, vai crente, está testemunhando que nós somos servos, irmão. Testemunhando que nós somos servos. Essa crentinha aí, pronto, testemunhou que nós somos servos de Deus. E tudo é discriminado, mas esse 4 império, ele está preparando todos os reinos que estiverem contra Israel para uma única batalha, em uma única época. E é contra quem? Contra Jesus e a sua igreja. Vê no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 19. Vamos ver o que diz a palavra. Um cara, se encontrar, pode ler para nós. 19, versículo 19. Pode ler, meu Carlos. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava assentado sobre o cavalo e seus exércitos. Isso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Presa por quem? Veja, pode ler. E diante dela fizeram os sinais com que ensinou os que receberam o sinal da besta e o adoraram em sua imagem. Isso. Esses 2 foram lançados
Essa guerra aí, depois nós vamos falar sobre ela, que se eu não quiser ler o título do versículo 19 e o versículo 11, lê só o título para nós. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Isso, justamente. Agora, quem é esse reino que nós estamos falando de besta e falso profeta? É esse aqui, ó. Depois eu vou dar para o irmão cá. Aí o irmão está pegando, irmão. Império Romano? É esse quarto império. Porque na visão de Daniel, ele não passará mais para outro povo. O reino de Babilônia passou para os medos. O reino dos medos passou para a Grécia. O reino da Grécia passou para Roma e encerrou aí. A vinda de Cristo está mais perto do que alguém pensa. Está compreendendo? Por quê? Porque essa reunião, como a irmã Célia leu, na visão Apocalipse, ela viu a besta e os reis reunidos para qual finalidade? Para guerrear contra aquele que estava sentado sobre o trono. Que é Cristo, Senhor da glória. Aí o irmão Carlos leu que a besta foi presa. Não aparece, depois desse reino, não aparece outro para a vinda de Cristo. É esse mesmo. Aí o irmão Carlos leu que depois da reunião, a besta foi presa, o falso profeta, quer dizer que o pecado desse império aqui, ele é tão agressivo que tem pecados que não são tanto assim, mas ele é tão agressivo, Deus está tão irado com esse reino, que esse reino será julgado 1000 anos antes do juízo final. É o primeiro ímpio a inaugurar o lago de fogo. É o Império Romano. É terrível. Por quê? Ele assume um título de blasfêmia mesmo. Nós não somos infalíveis, nós temos falhas. O decreto desse reino, amado, ele declara ele como infalível. E até a data foi colocada o Papa como infalível, não peca em nada. Ele é substituto, na visão deles, ele é substituto de Cristo aqui na terra. É o Deus na palavra, que quer dizer substituto de Deus na terra. Veja bem. O vicários filhos Deus, que significa substituto do Filho de Deus. Tem alguém que pode substituir Cristo? Não. Só supostamente o anticristo, né? Que está bem exposto. Os irmãos analisam que essas matérias não são difíceis de compreender. Só você está compreendendo e não entendendo. Então, vai compreendendo para todos, que eu não vou mais prolongar, o horário está bem no controle, mas vamos continuando, irmãos, estudando a palavra. Eu perigo de não dar ouvidos à palavra, corre muita assuntos graves. A pessoa acaba aceitando essas coisas, né? Porque tudo é mascarado, né? Natal, Páscoa, não tem nada a ver com coelho, Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Mudaram tudo para você esquecer de Cristo. Agora imagina bem, substituir Jesus, cordeiro por coelho. Substituir cordeiro por um pedaço de chocolate. Você vê que blasfêmia e que reprovação, aonde a ira de Deus está seguida. Por isso, quando o irmão Carlos diz que a besta foi presa e com ele o falso profeta, foi lançado aonde? Não, porque os que estão lançados no inferno voltarão para o juízo. Mas os que foram lançados no lago de fogo já foram julgados. Não voltará mais para ser julgado na época do juízo final. Então vamos ficar crentes bem sábios igual Jesus. Igual Jesus assim, da maneira que ele nos ensinou, não é? Não é bom? A gente vê isso, a pessoa às vezes ela vem de lá, do
paganismo traz aquele ritualismo do vale de sal, o ritualismo da quebra de maldição. Maldição só se quebra com arrependimento quando alguém aceita Cristo. E acabou-se, ele pode curar as enfermidades dos pagãos. Agora, quebrar a maldição de pagãos sem arrependimento, não. Somente pelo sangue de Cristo se a pessoa se arrepender. A palavra está lá nas ofertas. Quem trouxe a sua oferta, depois eu vou passar a palavra para o irmão. Mas as irmãs consideram essa matéria tão bem facilitada para se compreender, que traz para a nossa época, está bem? Quem está compreendendo? Glória a Deus. Ô irmão, eu vi assim um determinado lugar, eu achei meio curioso. Uma determinada igreja também que juntou assim todo mundo a respeito da queda das muralhas de Jericó. E toda a igreja ficou como 7 dias dando a volta em quarteirão. E no último dia seria o dia da vitória do povo. Porque esse ritualismo da lei, sabe quem é que usa? Os feiticeiros. Feiticeiro usa. É crente, mas tem um ramal pagão. É um pouco diferente. Tem, exatamente. Porque os muros de Jericó caíram, mas foi segundo o ritualismo da lei, que a palavra da lei ela não era perfeita, porque Cristo ainda não tinha morrido. Então, precisaria você repetir 7 vezes, pagaria por um sacrifício. Hoje não, uma única palavra vale por todos os 7 sacrifícios do Antigo Testamento. O centurião disse: diga somente uma palavra, meu filhado ficará bom. Ele ficou. Aí a mulher do fluxo de sangue, Jesus disse para ela: vai a tua fé? Acabou a cerimônia, zerou. Por quê? Porque o dia de amanhã Não pertence a Deus. quando você faz um compromisso no dia de amanhã, solene, você está voltando lá para a lei, e é perigoso. Vamos apresentar as ofertas à Bíblia, depois ele passar a palavra ao irmão, Cadinho, como sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, receba as nossas ofertas que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro. Amém e graças a Deus. Aleluia. Coloque na sala, se tem alguém que levar envelope, pegue, dê um sinal com as mãos, uma das mãos, a irmã irá entregar, o irmão irá passar, por favor. Mas é gostoso a palavra, né? Deus abençoe. E a palavra está com o irmão Carlos, já está aí. Deus. Eu cumprimento o nome da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Bora, meu Deus, para o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, graças a Deus. Quem crê na sua vitória aqui nessa noite diz amém. Quem está orando por mim nessa viagem diz amém. Louvado seja Deus. Logo que a gente caiu na viagem, Deus deu um grande livramento para nós no carro. Está falando para o Goiânia, do Batireu, que nós estávamos na região do ali. O caminhão, louvado seja Deus, o rapaz que dormiu no volante. Quando o irmão Cabral estava indo, o caminhão enorme, aquela carroceria da frente, começou a fechar a carro, começou a vir. Aí eu falei assim: rapaz, Cabral, dá uma olhada, Cabral. O rapaz fechando nós. Aí na hora do louvado seja Deus, eu falei assim: meu Deus. O rapaz fez assim, virou. O Cabral: rapaz, acho que o rapaz estava dormindo, hein? Rapaz, que figura, rapaz, foi livramento de Deus agora. Caminho assim, meu irmão. Quantos acidentes que acontecem assim? O pessoal dorme na vida e muitos nem dormem. Eles, porque eles acham que é grandão, pode bater, né? Eles dão certo e já vai entrando. Não espera. Já dá certo, e já entra. Tem um monte de caminhoneiro irresponsável. Mas tem muitas pessoas também porque dormem, louvado seja Deus, né? E ali eu vi as mãos de Deus no qual nós estávamos indo, louvado seja Deus, né? Eram as 10 horas da noite, louvado seja Deus, né? Quando eu estava indo, louvado seja Deus. E ali eu pude contemplar as mãos de Deus ali, louvado seja Deus. Outro livramento também. Foi lá, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Foi lá na cachoeira, louvado seja Deus. Estava na cachoeira
E, né, louvado seja Deus, eu fui dar um mergulho lá, né? Mas não estava, quando eu vou de camiseta e de calça lá, que aquele entendeu, diz amém. Fizemos um churrasco lá, foi uma bênção, louvado seja Deus, né? Pegando Cabral, levou uma churrasqueira elétrica lá, louvado seja Deus, ô maravilha. Aí, louvado seja Deus, levou o irmão Nilson conosco, né, o cozinheiro. Eu fui levar porque ele sempre ajudou nós, né? Aí eu conversei com o irmão Cabral para poder levar ele, né? Em agradecimento por tudo que ele fez lá em casa, lá, né? E foi uma bênção. Sabe o que aconteceu? Porque tem um lugar da cachoeira que é um monte de pedra. E tem um lugar que a água é muito forte, né? E aí eu estou andando no meio das pedras ali, né? No meio das pedras. Aí de repente, quando eu fui assim, louvado seja Deus, eu fui para poder mergulhar para mim ali. Eu não sei nadar muito bem. Conforme eu fui ali, eu vi que não deu pé. Só que a água estava tão forte e a água me impressionou no meio da pedra. Eu pensei que ali era raso e eu me afundei para dentro, profundo, e a água me impressionou na pedra. Preso. Rapaz, ali na hora da louvado Deus, eu vi que o Nilson estava do lado, eu falei assim, Nilson, vem aqui. E foi Deus que falou com ele, porque o menino nada, viu? Só vi que ele foi por baixo assim, eu vi ele lá por baixo aqui, eu pegando nas minhas pernas assim, jogando por cima. E ali eu consegui pegar na pedra lá. Outro livramento que Deus me deu ali. Entendeu, pessoal? Então quem crê que nosso Deus é o Deus de livramento, diz amém. Então isso daí, louvado seja Deus, né? Tudo isso daí, as orações, que Deus abençoe, né? Os irmãos que oraram por mim, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. E graças a Deus, né? Fora isso também, foi uma bênção, louvado seja Deus, né? E chegamos lá, era quase meia-noite lá, né? Louvado seja Deus, lá no sítio dele. Quando foi na sexta-feira, eu passei mal, minha cabeça doendo e dando fluxo no meu esôfago e meu corpo doendo, e lá não tinha remédio, ninguém levou remédio, nada. E a irmã Mara Cabral não tinha remédio nada, foi pensa, né? E ali, louvado seja Deus, aí então lá para frente, o Cabral tinha montado carpino lá na frente, tinha um lugar que ele orar, aí nós fomos orar. E graças a Deus, né? Fomos 2 dias na oração lá de manhã cedo lá, foi que Deus deu vitória, louvado seja Deus. Mas fiquei ruim, hein? Louvado seja Deus, né? Mas graças a Deus, né? Você sabe quando foi no sábado, foi tudo bem, graças a Deus, domingo, e Deus ele deu vitória, louvado seja Deus. Amém, igreja? Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe em cada irmão. Mas, louvado seja Deus, há muita preocupação também, porque estava aqui eu preocupado com o meu cachorro, daqui comida, e o rapaz que guarda o carro na minha garagem mandando foto. Olha, dá uma olhada, o cachorro doente por causa de vocês, tá? O cachorro está doente por causa de vocês. Eu já estava preocupado com o meu cachorro. O camarada vai tirar foto e pensa que eu fiquei, né? Ainda bem que eu tinha largado a chave do meu portão social e falei para o proprietário lá que estava cuidando da minha mãe. Eu mandei pegar a chave lá, ele foi ficar com umas carnes lá, misturou, aí ele comeu uma ração, porque ele não comeu nada. Ele só foi comer no domingo. Ele fica doente, muito apegado. Eu deveria ter deixado meu cachorro com a minha mãe lá na minha garagem lá. Pensa, não quis saber de comer nada, nem água. Entendeu? Então isso daí já foi um alerta agora da próxima vez, né? E minha mãe, eu preocupava com a minha mãe, graças a Deus, depois falou, minha mãe estava uma benção, comendo de tudo. E 7 horas já estava dormindo, já apagava ali, já ia dormir já. Então, graças a Deus, né? Então, Deus é bom, louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. O mesmo louvado seja Deus lá na reunião foi falado, né, para os irmãos, louvado seja Deus, trazer, porque nós vamos estar marcando, louvado seja Deus, né? Os quilos que os irmãos foram trazendo. A gente tem que anotar, né? E a gente que é central, sou responsável da igreja, a nossa irmã Beth já mandou para mim uma lista, né? Quem puder trazer 1 quilo de alimento vai estar anotando. Depois dessa lista do bateria, eu tenho que mandar lá para São Mateus, né? Do arrecadamento de alimento que entrou para cá. Quem entendeu diz amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E os irmãos que puderam entrar 1 quilo, porque é através daquele agosto verde, né? Louvado seja Deus. Através do agosto verde, louvado seja Deus, eles estão arrecadando. Todas as igrejas estão arrecadando esses alimentos, louvado seja Deus. Quem entendeu diz amém. Amém, meu irmão? Eu creio que não vai fazer falta, louvado seja Deus, não murmure, louvado seja Deus, né? Então, louvado seja Deus, se não puder, traga a recompensa vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu diz amém. Os irmãos que tu puder, louvado seja Deus, nós vamos estar, a irmã Cida, a irmã Sandra, depois vai estar pegando, quando for dar neto, depois para poder estar anotando. Ou quando ela não tiver, meu irmão, para poder estar lutando, isso aqui é o quilo. Os que trouxeram na segunda, na terceira, na quarta, vão estar lutando todo esse mês de abril. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então eles já me mandaram, antes de eu ir para a reunião, já me mandaram e falei assim: olha, eu estou indo viajar, só vou poder ver esse negócio aí só depois. E eu me lembrei agora. Mandaram para me tirar foto também, porque disse
que o negócio da igreja lá não foi aprovado lá na sede mundial. Quem entendeu diz amém. Por causa da maneira, diz que da maneira como foi aumento o aluguel. Então eles mandaram tirar foto, a medida de todo o salão, mandaram tirar a foto aqui da livraria, da salinha das crianças, dos banheiros, e mandar foto de tudo para poder estar mandando para eles, para ver, né, sobre os extintores, e está mandando tudo de ordem para lá, para eles verem, louvado seja Deus, se é aprovado. Por isso que eu falei, quem orou pela igreja, está orando na igreja no domingo, diz amém. Eu estava lá, mas eu lembrei, estava orando, louvado seja Deus, né? Então os irmãos orem em favor da igreja, entendeu? A igreja aqui, quem ama essa obra aqui diz amém. Então, através de Deus, Ele está permitindo isso aqui, porque Deus está dando um livramento para a nossa igreja. Quem entendeu diz amém. Nada é igual. Tudo que vem da sede mundial já vem também ligado lá no céu. Então, nós somos a igreja. Imagine de repente lá se eles não aprovam. São 7 domingos de oração. Quem entendeu diz amém. Eu expliquei bem claro. Se você não pode orar 1 hora, ora meia. Se você não pode orar meia hora, ora 15 minutos. Mas ora com sinceridade. Senhor, está aqui, 15 minutos, vou orar aqui em favor, né, das igrejas, que você vem dar livramento da nossa igreja, e principalmente aqui nós estamos para Deus, amém, fechar a boca do leão e dar livramento. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Quem vai orar pela igreja diz amém, fazer essa campanha diz amém. Mesmo não é todo dia não, é apenas um domingo só. Louvado seja Deus. Amém? É em favor das nossas igrejas, em favor da nossa igreja. Então vamos orar, meu irmão, louvado seja Deus. Se Deus está mandando orar, porque Deus já sabe de tudo lá na frente. Amém? Quando a gente estamos num propósito, Deus se agrada de propósito. Quem entendeu diz amém. Então, quando nós estamos orando em favor da igreja, obviamente Deus vai dar livramento para a nossa igreja também. Então, ontem também o John estava falando que tem que colocar a internet, né, mãe? Porque pode pedir internet para a sede, só que antes de eu colocar a internet aqui, eu fui lá e liguei para um rapaz da sede e falou que não ia aprovar a internet. Aí então a gente já tem aqui, então eu vou ter que falar com o John que eu vou ter que voltar lá. Eles vão começar para. Ele está no meu nome. Não, está no endereço da igreja, mas está no meu nome, a internet, entendeu? Ele está aprovado lá. Não, eles não aprovaram. Eles não conseguiram aprovar. Eu fui voltar falando que pode pedir internet para a sede, que a sede vai aprovar por causa para passar os vídeos, né, mano? Mas eles não querem colocar internet, mas querem Não, colocar. antes de acontecer esse negócio de setorial, não sei o que, das igrejas, né, tentando, eu fui na sede, eles falaram que não aprovaram a internet. Agora vai aprovar. Então ele falou ontem. Agora aprovar. Não, falou que tem que ir na sede pedir internet. Então, que aqui já tem, então eu vou ter que pedir autorização, falar que eu já tenho, colocou internet aqui. O irmão Carlos falar com ele. O que eu tenho que fazer? Porque está no meu nome, mas está com o endereço da igreja. Porque a gente está. Da igreja, então. Foi? Está com o nome da igreja? Se ele falou lá ontem, né? Tá bom, então. Aí tira o meu nome e põe o nome da igreja. Eu não entendi os alimentos. O que acontece a Nobete, ela mandou para mim agora, que nossa igreja lá é responsável lá, certo? Ela mandou a lista para mim de alimentos. E segundo eu fiquei sabendo também que esses alimentos, cada um que tem o seu alimento, não vai pensar para ninguém, não está fazendo a lista. Todo alimento que foi arrecadado aqui no Lote Deus para estar mandando depois, é para a gente estar mandando para São Mateus. A lista, né? A Ivone falou que a Alice entendeu falando que o alimento é para poder ficar aqui, para ajudar aqui. É para ficar aqui. É para ficar aqui. Vai para ficar aqui, mandar só a quantidade que arrecadou aqui na igreja. Agora eu entendi. Porque antes, né, que arrecadava os aquilo aqui, levava tudo para a igreja. Entendeu? Uma bagunça lá dentro. Aí agora vai ficar tudo na igreja para ficar as pessoas aqui da igreja. Glória a Deus, Deus está no meio deles, né? Você entendeu? Usa as pessoas que estão aqui dentro para ser empregado que precisa. Glória a Deus. Agora eu entendi. Entendeu? Eu estava pensando que era para poder arrecadar para levar lá para esses países que estão precisando, esses lugares que estão precisando. A quantidade que cada igreja arrecadou. Não é para ficar dando para a pessoa que passa na porta pedindo. Porque eles vêm e vai comprar droga. Tem pessoas dentro da igreja desempregado, precisando. Porque eles querem para poder vender. A obra do Senhor diz: socorro em primeiro está. Você entendeu, meu irmão? Quem vai se esforçar para trazer alimento aqui no lado do céu? Deus falou, tudo que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Entendeu? Se você puder trazer 1 quilo, puder dar uma cesta básica, pode ter certeza que a recompensa vem da parte do Senhor. Quem entendeu diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Então, os irmãos, por favor, quando quiser, não se esqueça. Não é para ficar neutro. Toma aí. Não, mas tem que anotar, porque eu tenho que tirar e mandar a foto para lá.
para São Mateus lá, entendeu? A irmã Beth já arrecadou a dela, já mandou uma lista lá, você entendeu? Ela já mandou para mim, louvado seja Deus, e agora é para me entregar depois, louvado seja Ele está mandando para lá. Amém, igreja? Porque é esse mês de abril. Mas aí a moça de maio, Também, nós estamos assim, os imobiliários também já está aproveitando para poder estar fazendo pedido. Até os visitantes também, quando puderem aqui, se você vão ser abençoados também. Quem entendeu diz amém. Louvado seja Deus. Quem entendeu diz amém. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Eu vou estar depois passando novamente, quando tiver mais gente na igreja. Louvado seja Deus. Amém? Eu fui viajar, louvado seja Deus, devia ter deixado pronto para depois de alguém colocar aqui. E eu coloquei aqui, louvado seja Deus, segunda-feira a nossa irmã Ivone. Eu vi a irmã falando, pedindo oração pela nossa irmã Leudina, né? Ela está enferma. Ela mandou um áudio, estava aqui em São Mateus fazendo exame para dentro, só que ela não retornou. Porque ela ligou para mim ontem, pastor Carinho, olha, eu já estou bom, pode colocar eu para poder dar oração, tá? Cara, eu estou com saudade, eu quero abrir culto. Aí eu coloquei, quando eu estava colocando, eu vi a irmã pedindo oração. Então, a situação delicada. Eu falei para ela, irmã, a irmã tem que se cuidar, olha, entendeu? A situação delicada, eu vou ligar para ela. Amém? Louvado seja Deus. Então, assim, meus irmãos, louvado seja Deus, está aqui, louvado seja Deus. Quarta-feira, porque a Ana Mansana, que é responsável, ficará na quarta-feira, o nosso irmão Itaílson na quinta. Vou conversar com o nosso irmão Geilson, ver se pode se esforçar para estar aqui na oração, louvado seja Deus, né? Porque, louvado seja Deus, né? Eu quase não vejo ele orando, então é bom ele estar aqui, porque através das orações Deus vai dar força para ele, porque eu sei que a luta dele não é fácil, e a gente só vence as lutas, batalhas através da oração, né? Louvado seja Deus. Amém? Sábado, nossa irmã Laelce, e domingo a minha esposa Elaine, ela está de férias, vai abrir o culto aqui no domingo. Quem entendeu diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Enfim, está aqui, louvado seja Deus aqui, né? Louvado seja Deus, está aqui louvado seja os pregadores aqui, vai ser o pastor Manuel, o Isaac, o Flávio, doutrina, oração, a nossa irmã Andréia, lá no loteria, né, do Madalena, né, a subir a nossa irmã Teresa, e o Jonas, louvado seja Deus, né? Como vai ser aqui, louvado seja Deus Santa Ceia, acho que vai ser só no próximo mês, né? Louvado seja Deus. Amém? Quem entendeu diz amém. Amém? Não se esqueça, louvado seja Deus, amém? Quarta-feira do Espírito estarei aqui pela manhã, amém? Louvado seja Deus na consagração, e louvado seja Deus, sexta-feira também temos aqui, louvado seja Deus, tem pessoa pregando aqui, tá pregando aqui na quem é a irmã mesmo, a Mancida, louvado seja Deus. Quem entendeu diz amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, Deus abençoe o nosso irmão pastor Emanuel. Vamos receber o salve do Senhor e as palmas que os apoiarão. Amém? Vamos agradecer a Deus, amados irmãos, também pelo livramento que Deus deu ao irmão. Os irmãos compreenderam quando Deus dá o livramento, não dá tempo de você ficar Senhor, isso ocorre. Isso daí é o farol que foi, tá? Fica tudo mais descomplicado, né? Aquilo que faz levantar uma tarefa de sacrifício. Vamos agradecer a Deus. Tem alguém que não entende, está conosco? O irmão do outro ministério, irmão? Tem alguém que a senhora já aceitou Cristo? Então, irmão, quarta-feira eu vou fazer 3, né? Eu queria fazer, vou fazer uma quarta e na outra quarta eu queria convidar aquela irmã, a amiga da minha esposa, isso, com o irmão, o marido dela toca teclado. Isso, pegou aqui uma vez, esqueci o meu nome dela, Daniela. Aí depois eu fecho o terceiro dia. Tá. Pode, né, irmão? Ele vai. Pode sim. Pode? O irmão Carlos conhece ela, é porque eu esqueci o nome dela. É Daniela. Que top. Deus abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe. Tem nome? Então, aí é o irmão que escolhe. Ah, é? Tá bom, irmão? Vê lá e pode ir mesmo e coloca o tema. Mas aí. Em nome do amado Jesus Cristo, pelas enfermidades, pelos problemas, como sempre vivido e assim. Amém. Mas aí, se o irmão quiser fazer 5, o irmão quiser fazer 5, aí depois quando o irmão terminar, a irmã Olga vai vir. É que ela está terminando a campanha lá. Aí na hora que terminar a campanha, ela vai entrar. Aí